Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai começar uma jornada para dentro da gente mesma, sabe? Para explorar aqueles arquétipos femininos superpoderosos que todas nós carregamos. E para isso a gente vai usar as deusas hindus como se fosse um mapa, para entender melhor as energias que nos movimentam, que nos inspiram e que nos transformam. Vamos lá? E o ponto de partida é justamente esse. O lance todo é perceber que essa força não está lá fora, em algum lugar distante. Não, ela está aqui, dentro da gente, só esperando para ser reconhecida, para ser acessada. Pensa assim, cada deusa é uma faceta do nosso poder, uma ferramenta interna que a gente pode chamar, sabe? Especialmente naqueles momentos em que a gente mais precisa. Olha, é super importante entender uma coisa. Quando a gente fala aqui em deusas, não é no sentido de divindades pra gente adorar, tá? É sobre arquétipos. E o que é isso? Pensa neles como modelos de energia, sabe? São como personagens universais que representam jeitos de agir, forças que já existem dentro de todo mundo, no nosso subconsciente. Então, quando a gente se identifica com uma dessas deusas, a gente consegue, de certa forma, pegar emprestadas as características dela e trazer essa força pra nossa vida. E para a gente entender de onde vêm essas forças, vamos voltar lá no comecinho de tudo. Na filosofia do yoga, a história é que o universo nasceu de um grande encontro. De um lado tinha uma consciência pura, sabe? Quieta, parada. E do outro, uma energia criativa super potente. E quando essas duas coisas se encontraram, bum, deu origem a tudo que a gente conhece. É essa mágica. Algo que está parado encontra uma força de criação e juntas elas geram a vida. E a partir desse encontro, três forças principais começam a reger absolutamente tudo. Primeiro, a força de criar. Depois, a de manter aquilo que foi criado. E, por fim, a força de destruir. Mas destruir para renovar, né? E o que é mais incrível é que esse ciclo ele está em todo lugar. Está no nosso corpo, no nosso trabalho, nos relacionamentos. É literalmente o ritmo da vida. Então, vamos começar com a primeira força, a da criação. E a deusa que representa essa energia é Sarasvati. Pensa nela como a sábia, a artista. Ela é a personificação daquela sabedoria que dá o empurrão inicial, sabe, aquele start para algo novo nascer. Pode ser um projeto, uma ideia ou até um capítulo inteirinho novo na nossa vida. O conhecimento de Sarasvati não é só aquele conhecimento de livro, puramente intelectual. É mais profundo. Ela é a que une a nossa intuição com a nossa lógica, a arte com a ciência. É a energia que move estudantes, artistas e todo mundo que está buscando um jeito de botar para fora uma verdade que vem de dentro. A sabedoria dela não é para ficar guardada, sabe? É para ser usada, compartilhada. É sobre liberar a nossa voz no mundo. E aí vem a primeira reflexão que Sarasvati traz pra gente. Com tanta informação, com todo esse barulho lá fora, será que a gente está conseguindo ouvir aquela vozinha lá no fundo? Aquela sabedoria mais profunda? Sabe aquele empurrãozinho que a gente sente para mudar de carreira? Ou aquele sentimento sobre um relacionamento que, assim, a lógica não explica de jeito nenhum? Pois é, isso é Sarasvati. Ok, criamos algo novo com a energia de Sarasvati. E agora? Bom, agora vem a manutenção. A energia que cuida, que preserva e que nutre a vida. E essa é a força de Lakshmi. Ela é a deusa da prosperidade, da beleza, do bem-estar. É ela quem garante que aquilo que a gente criou possa crescer e florescer de verdade. A Lakshmi ensina pra gente uma lição super valiosa, a de valorizar tanto o material quanto o espiritual. Ela tá na beleza de uma mesa bem arrumada, sabe? No gesto de generosidade de dar algo, mas também na nossa abertura para receber. A abundância que ela representa não é sobre acumular coisas, mas sobre um fluxo. É a riqueza que a gente encontra no prazer dos pequenos detalhes do dia a dia. E essa frase, ela é a pura essência de Lakshmi. Ela aparece justamente naqueles momentos em que a gente se sente na escassez ou quando a vida parece meio parada, para lembrar que a abundância é o nosso estado natural. É uma virada de chave, sabe? É sair daquela mentalidade de que falta alguma coisa e passar a reconhecer a plenitude que já existe ao nosso redor. Então, a Lakshmi convida a gente a fazer uma pergunta importante. O que é prosperidade? Para mim, para cada uma de nós, é algo que vai muito além de dinheiro. Será que é ter tempo, ter saúde, boas amizades? O que, no fundo, faz a gente se sentir rica, plena, nutrida em todas as áreas da vida? E agora a gente chega na terceira grande força universal, a da destruição, que, na verdade, é só uma preparação para renovar tudo. A energia que acompanha esse momento é a de Parvati. E aqui tem um detalhe bem interessante. Ela não é a deusa da destruição em si, mas sim a do equilíbrio perfeito.
É como se ela fosse a grande mãe cósmica que consegue manter a harmonia no meio desse ciclo constante de mudança. Parvati é o arquétipo daquela mulher que parece que dá conta de tudo, sabe? Família, trabalho, cuidado com os outros e o cuidado consigo mesma, tudo em perfeito equilíbrio. Ela consegue unir o coração e a mente. Tem uma empatia gigante, mas ao mesmo tempo uma autoconfiança muito forte. Ela é essa cuidadora, a força que mantém as coisas unidas. A pergunta de Parvati joga o foco todo para dentro. É sobre a nossa energia de cuidado. Não só como a gente cuida dos outros, mas, principalmente, como a gente está se nutrindo e se cuidando. Será que existe um equilíbrio? Ou a doação para o mundo lá fora está drenando toda a nossa energia? Só que a gente sabe, né? A vida não é um comercial de margarina. Ninguém consegue viver nesse estado de perfeição o tempo todo. A vida vem com desafios, com injustiças. Chegam momentos em que só aquela harmonia da Parvati não dá conta. E é aí que a história fica fascinante. Porque de dentro dela mesma, uma outra face começa a aparecer. Quando a situação aperta, quando a fúria e a necessidade de agir se tornam urgentes, Parvati se transforma. Ela vira Durga, a guerreira. Durga aparece quando o caos se instala, quando a frustração e a raiva pedem, ou melhor, exigem uma atitude firme para colocar ordem na casa, para lutar por justiça. Durga é a personificação da ação certeira. Ela não sai por aí procurando briga, sabe? Mas quando a batalha é necessária, ela não pensa duas vezes. E ela luta com inteligência, usando a sabedoria. O mais importante é que Durga nos mostra que a raiva, aquela que a gente muitas vezes reprime, pode ser uma força poderosa para a mudança. É a energia que impulsiona a gente a lutar pelo que é certo. A reflexão que Durga traz é bem direta, sem rodeios. Ela faz a gente se perguntar: onde é que eu preciso colocar a minha energia de luta agora? Qual é o demônio? E esse demônio pode ser um medo, um hábito ruim, uma situação externa, que a gente precisa encarar de frente para poder seguir em frente. Mas e quando a coisa é mais embaixo ainda? E quando nem a força estratégica da Durga é o bastante? Sabe quando o problema é tão profundo que não adianta só lutar? É preciso uma demolição completa de tudo que a gente conhece? Pois é. Nesse momento, no ápice da fúria, uma outra deusa surge, de dentro da própria Durga. Essa é Kali, a força mais radical de transformação que existe. Ela é a destruição que não deixa pedra sobre pedra para que um renascimento completo possa acontecer. Kali é um poder que vai além da lógica, além do medo e, principalmente, além do nosso ego. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a essência da Kali. Ela é um convite para a gente olhar para as nossas sombras, sabe? Para aquele lado que a gente geralmente esconde, reprime. Porque a evolução de verdade, ela não vem quando a gente ignora esse nosso lado escuro. Pelo contrário, ela vem quando a gente consegue integrar essa parte com consciência e, claro, com muita coragem. A Kali é a energia daquele ponto de ruptura. Sabe aquele momento em que a gente bate na mesa e diz: chega, não dá mais para continuar assim. É essa a força, é a coragem para terminar um relacionamento que já acabou, para largar um emprego que suga nossa alma. Ela vem para destruir o nosso eu antigo, com todos os medos e ilusões, para que a gente possa renascer, mais forte e muito mais autêntica. Então, fazendo um resumão, a gente tem Sarasvati, a energia da criação e da sabedoria. Lakshmi, a força da manutenção, da abundância. Parvati, com seu equilíbrio e cuidado. Durga, que é pura ação e proteção. E, por fim, Kali, com a transformação e a libertação. É interessante olhar para todas elas juntas, né? Talvez uma delas converse mais diretamente com o momento que a gente está vivendo agora. E para fechar, a gente fica com a pergunta de Kali, talvez a mais profunda de todas. Qual é a verdade que a gente precisa enxergar? Aquela verdade que a vida está, de todas as formas, tentando mostrar, mas que talvez a gente esteja evitando encarar. Olhar para essa verdade sem filtros pode ser o primeiro passo para a transformação mais poderosa da nossa vida.